Eu vou deixar essa aula gravada. Boa noite. Eu vou deixar essa aula gravada, tá? Pois até agora não apareceu nenhum aluno e vou deixar essa aula gravada, tá ok? Beleza. A minha UC é de eletricidade. Então, eu vou falar sobre os princípios da eletricidade aqui de maneira bem resumida para vocês, ok? Pois muito bem. O que acontece? A eletricidade nada mais é do que um dos ramos da física. A física, ela se divide em quatro grandes áreas. Se dividia, perdão. Mecânica, ondulatória, eletricidade e magnetismo. Antes de James Clerk Maxwell formular suas quatro equações, que une a eletricidade com o magnetismo, a eletricidade era um campo de estudo e o magnetismo era um campo de estudo. Com essas quatro equações, Maxwell então faz a união da eletricidade com o magnetismo e surge o eletromagnetismo. Dentro da eletricidade, nós temos três grandes áreas também, três subdivisões. Nós temos a eletrostática, a eletrodinâmica e o eletromagnetismo. Pois muito bem. Qual que é a diferença entre esses três? A eletrostática, ela estuda o quê? O princípio da carga elétrica em parte estática, ou seja, quando ela não sofre movimento de nenhum tipo de influência externa, certo? Já a eletrodinâmica, ela já estuda esse movimento de partículas quando há o quê? Dentro de circuitos elétricos, certo? Quando essas partículas, elas transmitem energia elétrica e faz com que surja o quê? Dissipação de energia e acúmulo de energia, como a gente vai ver mais adiante, com resistores, indutores e também, né, capacitores, ok? Pois muito bem. O eletromagnetismo já é uma parte mais sofisticada dessa parte aqui da eletricidade, porque ele vai estudar as influências de um campo elétrico, que a gente chama de E, juntamente com um campo magnético, que a gente chama de B. A representação é B. Pois muito bem. A eletrostática estuda os fenômenos relacionados a cargas elétricas de maneira estática e eletrodinâmica quando elas estão em movimento. Pois muito bem. Uma das primeiras experiências que comprovaram o surgimento das cargas elétricas foi a experiência da gota de Millikan. Millikan. O que ele fez? Ele colocou um borrifador, gotas de óleo que tinham já sido carregadas, certo? E eletrizou duas placas, né, dessa câmara, ok? Só que aí, isso aqui é o princípio para estudo de capacitores, tá ok? Cargas elétricas com diferentes tipos de polaridade. E ele percebeu o seguinte, que quando se acionava um campo elétrico interno nessas cargas, elas adquiriam o quê? Movimento, ou seja, energia cinética, certo? E o que que aconteceu? Foi a partir dessa experiência que se demonstrou que cargas elétricas de sinais opostos se atraem. Cargas elétricas de mesmo sinal ou de mesmo módulo se repelem, ok? Beleza. Historicamente falando, outra experiência que foi bastante resoluta e que deu bastante campo de atuação da eletricidade foi da experiência da balança de torção de Coulomb. O que que aconteceu? Ele pegou uma balança de torção, isso aqui era um cabo de aço, certo? E aqui tinha um outro cabo com outro material e ele carregou duas esferas, uma negativamente e a outra positivamente. Ele percebeu que quando essas esferas estavam sendo atraídas, esse cabo de torção aumentava a sua tração e que influenciava diretamente na força que essas cargas estavam atuando uma em relação à outra, correto? Pois muito bem.
Foi a partir disso que ele equacionou a força elétrica, cálculo da força elétrica, certo? E aí você pode me perguntar, mas professor, esse cálculo aqui, essa equação, tem uma equação muito parecida, que é a equação da força gravitacional de Newton, certo? Em que eu tenho um G, que é a constante gravitacional, a massa de um, a massa de outro, dividido o quê? Por essas distâncias ao quadrado, certo? Detalhe, essa equação aqui não tem demonstração matemática, correto? Mas ela é comprovada teoricamente e também na prática. Ela funciona, ok? E comprovou-se através dessa equação que a mesma coisa, cargas elétricas de sinais contrários se atraem, cargas elétricas de sinais contrários se repelem. A partir dessa equação, que surge o conceito de corrente elétrica. O que é corrente elétrica? O conceito de corrente elétrica nada mais é do que o ordenamento de cargas elétricas em detrimento do tempo, ok? Se eu tenho um fio desta forma, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui uma corrente que vai passando por ele, certo? Vou falar que tem uma corrente. Só que o detalhe, quando cargas elétricas estão em movimento, elas geram um campo elétrico. E campo elétrico, concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, gera também campo magnético, ok? Pois muito bem. É a partir desse movimento que nós temos o quê? A condição de existência a respeito de corrente, que é a variação da carga elétrica que sai num determinado ponto A até um determinado ponto B, numa estrutura, e que essa corrente ela pode sofrer variações internas ou externas, certo? Pois muito bem. A corrente elétrica ela é distinta de duas formas. Nós temos a corrente contínua, que ela não tem nenhum tipo de modulação na sua amplitude, e nós temos a corrente alternada, onde nós chegamos aqui ao valor de pico, certo? O valor máximo, e o valor de vale, que é o valor mínimo dessa corrente. E essa corrente, o gráfico dela, ela tem o quê? Ondulações, que me promove o quê? A diferença na sua amplitude, ok? Vamos continuar. Dentro de eletrostática, pessoal, o que você tem que entender? Que cargas elétricas em movimento, como eu vou dizer agora, gera campo elétrico. O que é campo elétrico? Campo elétrico nada mais é do que a influência que essa carga tem em relação a uma outra, seja ela positiva ou negativa, certo? Pois muito bem. Isso aqui, pessoal, é o que nos permite dizer a respeito do seguinte, que vou demonstrar aqui para vocês, através de um software chamado PET Colorado. Como que funciona isso? Ok? Rapidinho, que eu vou fazer aqui. Para quem quiser, esse aqui é o site do PET. E vou demonstrar para vocês como que funciona a questão do campo elétrico, ok? Pois muito bem. Achei aqui, esse Brasil, e vou abrir. Muito bem. Vou deixar valores, tensão e a grade, para que vocês vejam bem. Aquela questão da força. Eu vou jogar aqui uma carga positiva. O que me foi revelado aqui? Ficou demonstrado que as linhas de campo, que são o quê? Demonstrações e ilustrações de como uma carga elétrica emite um campo elétrico. Ou seja, cargas positivas, o campo elétrico sai dessa carga. Ok? Então foi isso que foi demonstrado. E vou jogar uma outra positiva perto. Você pode perceber que quando eu aproximo as setas em direção a ela,
mostram que? Mostram o lado contrário, comprovando que cargas elétricas de mesmo sinal ou de mesmo módulo se repelem. Agora, eu vou colocar uma carga negativa entre essas duas. Veja como ficou. Carga negativa, pessoal, ela tem a linha de força dela, linha de campo, atrativa, certo? Então, se na carga positiva essa linha de campo sai, na carga negativa essa linha de campo ela entra, tá ok? E vamos aqui pegar e comprovar isso aqui. Eu vou deixar duas cargas aqui, essa aqui mais afastada, e vou medir a distância entre elas, ok? Vou medir a distância entre elas. E aí, o que que acontece? Eu tenho essa distância, o que que me comprova? Que quanto maior a distância que eu vou afastando essas cargas, a força elétrica entre elas vai o quê? Vai diminuindo ao quadrado. Por quê? Porque se a minha distância está ao quadrado, a minha força, ela cai o quê? Por essa distância, o quê? Na parte de quê? De raiz quadrada. Ou seja, como que isso acontece? Se eu quero demonstrar isso aqui, como que acontece? A minha força elétrica, considerar aqui tudo como constante, é assim, constante pela distância ao quadrado, certo? Beleza. Então vamos fazer o seguinte. Se eu quero fazer com que a distância entre elas seja de 2 metros, por exemplo, certo? Como que vai ser? A força elétrica vai ser o quê? K sobre essa distância ao quadrado. Então vai ser uma nova distância, o quê? Elevado ao quadrado, que eu vou chamar aqui de D'. Muito bem. Essa força elétrica, eu posso falar que é o quê? K, e vai ser o quê? Duas vezes o valor da distância, o quê? Inicial. Então, vem aqui 2D ao quadrado. Isso me dá o quê? Força elétrica é igual a K sobre 4D quadrado, certo? Então, se eu aumentei essa distância duas vezes, a minha força vai ser aumentada para quanto? 4 vezes, certo? E se fosse dividida, essa carga fosse pela metade, a distância fosse pela metade, então você iria dividir essa força aqui por 4, ok? Muito bem. Então, eu tenho isso aqui comprovando, certo? Eu tenho isso aqui demonstrando. Então, o que que acontece? Acontece o seguinte, eu estou aproximando aqui uma diferença de potencial e comprovei que essa carga me dá uma diferença de potencial de menos 714,6 volts. Esta outra carga, ela já me dá o quê? Uma distância de aproximadamente, um valor de aproximadamente 531. Por que que essa distância, essa diferença de potencial? Por muito simples. Porque como as linhas de força nesta carga, elas estão entrando, ela tem maior o quê? Intensidade, se ela estiver o quê? Mais perto desta carga aqui, certo? Se ela estiver mais longe, não tem como, porque ela tem o quê? A finalidade de se atrair. E quando se atrai, você pode ver praticamente que quase que se anulam. Beleza? Pois muito bem. Então, voltemos aos slides. Beleza.
E com o campo elétrico não é diferente. Como vocês viram naquelas setas, ele é a representação da influência da carga no ambiente. Pois muito bem. Potencial elétrico já é a quantidade de energia necessária para movimentar essa carga. Quando você for estudar circuitos elétricos, você vai ver que temos circuitos de corrente contínua e de corrente alternada. Em todos esses casos, a diferença de potencial, ela tem como finalidade promover a energia cinética entre as partículas. E a gente calcula da seguinte forma: a massa dessa partícula pela velocidade ao quadrado dividido por 2. Isso aqui nada mais é do que uma grandeza, o quê? Escalar. Não exige módulo, nem direção, nem sentido, certo? Ela atua mais livremente no espaço, ok? Muito bem. Vamos à questão de capacitância e resistência. O conceito de capacitância, ele tem como finalidade o quê? O capacitor, como vocês vão ver comigo adiante, em corrente alternada, ele tem como finalidade armazenar cargas elétricas entre as suas placas, certo? Eu tenho aqui uma região negativa e aqui uma região que positiva. E aqui dentro eu tenho o quê? Uma região de isolação, certo? Um material isolante, beleza? Um dielétrico, beleza. Dentro desse capacitor, quando as cargas saem, por exemplo, do polo, não é nem polo, da parte aqui negativa para positiva, por exemplo, que eu ia falar polo aqui, e tem esse caminho, e elas seguem esse caminho, nós chamamos isso aqui de campo elétrico uniforme, certo? É um céu, ou seja, campo elétrico uniforme. Ou seja, quando uma partícula ela entra nesse espaço, as suas linhas de campo elas são igualmente espaçadas, têm a mesma intensidade e, acima de tudo, essa carga que vai ficar aqui, ela vai ficar sendo armazenada até que esse material carregue de novo, ok? Pois muito bem. Dentro de um capacitor, que vocês vão ver mais adiante, a capacitância ela é medida pelo E-zero, que é a permissividade elétrica do meio, a área dividido pela distância, certo? E a carga que ela é armazenada é a capacitância pela diferença de potencial. Na indústria, a gente se depara muito com o quê? Banco de capacitores, que tem a finalidade de promover o quê? Maior tempo de energia para a indústria, ok? Muito bem. Chegando a um ponto essencial aqui. Por exemplo, vou pegar aqui sobre a resistência mais adiante, tá ok? E vou falar aqui sobre a lei de Ohm. Resistência, pessoal, nada mais é do que a dificuldade ou a barreira de passar corrente elétrica de maneira livre num condutor. Foi Ohm quem descobriu a relação que permeia esse fenômeno, onde eu tenho tensão é igual a resistência e corrente, certo? Então, se eu tenho um circuito e tenho aqui uma diferença de potencial, isso aqui vai me promover o quê? Uma corrente que vai... Tinha marcado certo? Sim. A Stephanie não colocou. E eu mandei para ela o e-mail, era 3h30. É a Stephanie, que é a monitora. Pois é, ela não colocou. Ela não colocou. Ela não colocou. Quer ver? Pior que se eu sair daqui, eu vou sair da aula. O que que acontece? Surge uma corrente aqui e uma diferença de potencial, certo? O que que nós temos? Nós temos resistores que eles vão obedecer ou não à lei de Ohm. Quando você vira um gráfico dessa magnitude, em que ele não é uma reta, porque isso aqui é uma função do primeiro grau e o gráfico é uma reta, você já pode afirmar com peremptoriamente, ou seja, de maneira incisiva, que esse resistor ele não obedece à lei de Ohm.
certo? Mas, se você ver um gráfico com uma reta em que tem um ângulo de inclinação θ e é crescente ou decrescente, esse resistor ele trabalha assim de acordo com a primeira lei de Ohm. A segunda lei de Ohm, ela já relaciona a resistência de um condutor, onde eu tenho aqui a resistividade desse condutor, o comprimento pela área, certo? Então, quanto menor a minha área, maior será o que? A minha resistência, ok? Isso aqui são grandezas inversamente proporcionais. Quem que tá entrando? E é o mesmo, é o mesmo da turma. Eu peguei do mesmo da turma de catalão. Tem um link lá. Mas eu peguei o mesmo link da turma de catalão e coloquei lá e ela não tinha colocado. Pois muito bem. Voltando. Então, eu tenho essas duas leis que são muito importantes que vocês vão precisar nos exercícios. Os resistores, pessoal, eles vêm de quê? Em forma de cores. Onde que são determinados o quê? A resistência deles. O grau de quê? De barreira que cada um vai permitir em relação à corrente, certo? Os resistores, eles podem vir em série ou em paralelo. Quando eles vêm em série, significa que a corrente que passa de um para o outro é a mesma. Enquanto que em paralelo, as tensões entre eles vão ser o quê? A mesma, ok? E vai ser o quê? Produto pela soma. Como resistores, nós temos o quê? O resistor fixo, o potenciômetro e o trípode, certo? Cada cor aqui representa uma capacidade, ok? E tudo isso já é determinado de fábrica e a empresa já tem acesso a tudo isso, ok? Na próxima aula, vou falar sobre fator de potência e vou falar sobre leis de Kirchhoff, tá bom?